Hello, hello. Eita, Voltamos. caiu de novo. Caiu de novo. Ele gosta, vocês não gostam de me ver falando, viu? E eu esqueci de trocar meu nome de novo. Marília, para trocar o nome é só você ir lá em participantes. E aí Eu ela dá- sei, mas Aí ele não troca. É. fixa, ele só coloca nessa cena. Aí depois tem que trocar de novo. Todo mundo copiando? Já copiei. Deixa eu só aceitar aqui, ainda tem mais gente entrando. Peraí. Tia, eu mandei o ID pro Nicole, agora eu não sei se ela vai conseguir entrar. É por causa da internet Da dela. internet dela. Ô, tia, ontem Oi. vocês fizeram alguma atividade tipo a de ciências? Tipo aquela de ciências de folha? Fez. De A gente folha? fez a gente uma fez. de ciências. É. Fez. É só botar Qual? no YouTube. Qual? Vai no YouTube. Uai, dá Já folha lá. lançou? A da folha. Já. Faz tempo. A gente já fez ela. Qual, tia? Tá lá no YouTube, já lançou também. Qual A de foi ontem, vocês você tá fizeram? falando? A de ontem. A gente fez quase todas as Não. tarefas. Não, tia, tô falando. Não tem atividade de ciências? Aquela A gente da fez a folha inteira. A gente gente já fez. fez. E tá lá no Você não- YouTube. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Olha, não tem aquela atividade de folha? Aquela que a gente fez, que eu e a Sim. Marina tava sem? Aham. Então, qual daquele tipo que vocês fizeram ontem? Qual daqueles o quê? Qual daquele tipo que vocês fizeram ontem? Só tinha uma Nós folha. não não fizemos tinha, em folha ontem igual essa, não. Isso, essa era a minha pergunta, só que a Marina tava Ah, tá. atrapalhando falar. Não, Ih, só Marina. fizemos livro, fizemos caderno. Ontem eu já fiz todas as não. atividades antes de eu fazer exame. Não, então tá. Não, é de ontem. É porque eu achando Ontem que teve antes de muita ontem era coisa ontem. mesmo. Eu achei que antes de ontem era ontem. Oi. O desenho aí vai colar antes do número 1 ou depois? Se você tiver o desenho, você coloca igual tá aqui, ó. Imprimir? Não, tia, não qual precisa. desenho? Gente, eu tô falando, espera que eu tô explicando. Do cartaz que eu tô falando aqui. Quem tiver, pode colar. Mas quem não tiver, desenha depois de tudo. A Ana Beatriz falou assim, ó, tia, depois que a gente responder a número 1 e a número 2, eu posso desenhar um cartaz? Aí eu falei, pode. Mas eu tenho que desenhar ou é só se a gente Ela quiser? perguntou se pode. Eu falei que pode. Tem que ajudar, ué. Tá forçando, ué. É porque agora começou a ver. Tem hora que não encosta, tem hora que não. Tá tudo certo aí, Luiz Miguel? Tá? Matheus, tá todo mundo certo aí? O Marcos Paulo Fernandes tá desenhando na tela. Tia, mas pode imprimir. Não, gente, não precisa. Mariane, tá tudo certo aí, Mariane?
Gente, eu vou bloquear aqui os desenhos, porque tá todo mundo parece que tá achando que é a minha tela aqui do Paint para ficar desenhando, né? Pronto. Não tem como mais desenhar. Já posso ir respondendo? Não. E a gente vai fazer o texto aqui? Vai. Eu vou dar um tempinho só. Aí qualquer coisa depois terminem, a hora que terminar essa aulinha aqui. Tia, só deixa eu fazer o... Tia, Pode fazer no cabeçalho. depois que eu copiar um, eu já posso fazer o cartaz? Não vai dar tempo para desenhar o cartaz, gente. Eu falei, a Ana Beatriz sugeriu de desenhar o cartaz depois que a gente responder a número 1 e a número 2, lá no final, depois do texto. Aí eu falei que pode. Se você quiser desenhar depois do Tia. texto. Eu já Oh. desenhei agora, mas eu já tô na 2. Tá. Eu quero organização, gente. Dá pra mim, pra baixar um pouco, pra me enviar 2? Dá, peraí. Acho que não vai dar. Tá bom, tia. Peraí, eu vou diminuir o cartaz, que aí dá. Sim, mas Aí. como é que eu vou fazer? Tia, não posso resumir, não? Resumiu o Pegar do quê? livro e resumir? Não, Ah, o texto da Dolly. não. É para usar a sua produção de texto. Ah, não, Tudo que a ensino, gente vou já ter que ler. falou, os vídeos, Sim. o livro, você vai fazer tudo com o que você entendeu, usando aquelas palavras. Eu vou ter que pegar o livro, pai. Para ajudar. Observe o cartaz a seguir e responda as questões propostas. O cartaz está aí, ó. Ninguém mais segura este país. O que vocês acham aí desse cartaz feito na época da ditadura militar? Vocês acham aí que tá falando ninguém mais segura este país? Semana da Pátria. Tinha até outros cartazes que era assim, ó. Ame o Brasil ou deixe-o. Aí tem outro. Quer Já ver, tem no ó? livro aí. Tem no livro, ó. Ame ou deixe. Aham. Aí tem até uma charge, assim, de um militar falando ame-o ou deixe. Aí dando um pé na bunda do cara, coitado. Ô, tia, Qual que é esse livro que você tá falando? texto, eu fiz ele bem resumido, para ele caber assim, menos da metade da folha. Ok. O livro que eu tô falando é no de história. Quando a gente fazia as leituras, sempre tinha um Na cartaz. página 90. Na página 83 tem esse cartaz aí, ó. Ninguém segura esse país. Esse E cartaz. tem na 80, 90. Na 90 tem outro cartaz. Sempre tiveram Quem ama o cartazes, Brasil, né, deixa. diante da ditadura para maquiar, né, o que eles faziam. Então, esse cartaz aí que a gente está vendo, que é Ninguém Mais Segura Este País, ele foi divulgado bem na Semana da Pátria. E ele foi divulgado durante o governo na ditadura militar. Eles queriam o quê? Que os brasileiros tivessem mais sentimentos pelo Brasil. Nossa, essa pátria querida. Queria que os brasileiros, assim, fossem nacionalistas, né? E o governo militar, o que ele fazia? Ele fazia
propagava várias frases de efeitos. Por exemplo, ninguém segura esse país, Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou frases também que eles relacionavam ao desenvolvimento nacional. Por exemplo, desenvolvimento e segurança. Esse era o lema. Alguém? Tá aí? Tô escutando. Tô também. Acho que ele não tá escutando a gente de novo. Mas ele fica mexendo em tudo, Marcos Paulo. Não pode ficar mexendo em tudo aí não, senão desativa o som. Ele desligou até a câmera, tá com a câmera ligada. Então, durante a ditadura militar, nós estudamos e vimos que tinha vários cartazes, várias frases com lemas diferentes. Então, na letra A pergunta, a mensagem transmitida no cartaz é de que o Brasil iria se tornar um modelo moderno e desenvolvido, ou precisa da ajuda da população para se tornar desenvolvido? A primeira? A primeira, irá se tornar moderno e desenvolvido. Sem precisar dessa população, nós precisávamos da ditadura para que isso acontecesse. Gente, ó, se o Brasil, ninguém mais segura esse país, né? É que eles, desculpa a palavra, né? Se achavam, né? Isso aí. Ô, tia, o texto do número 2. Não, gente, deixa a número 2 para depois. Nós vamos depois. Na letra B, o objetivo da mensagem é exaltar o regime militar ou criticar ele? Exaltar o regime militar. Com certeza, se esses cartazes eram espalhados pelo Brasil, é claro que eles estavam querendo exaltar esse regime militar. O que quer exaltar mesmo? Colocar lá em cima. Nossa, o melhor é o regime militar, não tem coisa melhor. Olha aí, ó. Só que é mentira. Entendeu? Esse, para eles eram bom, né? Tia, porque eles nem deixavam a população criticar o regime militar. Isso. Mas vocês lembram lá que a gente estudou sobre a questão da independência do Brasil, que tinha uma charge que tinha Dom Pedro II dormindo? Sim, Ele tava eu assim, lembro. Sim. né? Então, já imaginou fazer uma charge dessa na época da ditadura Né? militar? Era Eu lá. morri na hora. Era torturado, né? Enfim, mandado embora do Brasil. Dos piores dos casos eram mortos, né? Então, se eu fizesse um desenho desse, misericórdia, o regime militar não ia aceitar. Isso é muito burro também. Nossa, agora eu esqueci o que eu ia falar. Tia Renata, Oi. a Nicole ela pediu pra mim deixar, pra mim falar pra você deixar ela entrar na reunião. Uai, pra mim não apareceu ela, não. Mas ela disse que apareceu, mas ela disse que pediu, solicitou. Aqui pra mim não tá aparecendo. Acabou de aparecer o Marcos Paulo Fernandes, ela não. Pera, eu vou falar com ela. Talvez ela entrou no outro link. Às vezes acontece isso comigo, eu entro no outro dia. Aí fica lá, tá esperando ser aprovado. Uhum. Deixa eu falar aqui com ela. Tá. Fala assim, ó, entra no dia do dia 20, a segunda reunião. Segunda reunião. Posso baixar assim? Hein? Posso abaixar aqui a letra B assim, ó? Pode? Né? Porque eu não tô ouvindo os outros, né? Tia, ela disse que ok. Então tá, vou ficar esperando aqui. Não, tia! Eu tô perguntando, Carla, posso baixar? Eu não tava conseguindo ativar o negócio, meu microfone, não tá funcionando. E também, tia, talvez o seu som também tá atrasando aí lá pra outra pessoa.
Entendeu? Peraí, que aí eu vou fazer aqui. Peraí. Deixa eu tirar o cartaz, que aí todo mundo vê. Pronto. Assim tá bom, Carla? Sim, tia. Agora apareceu pra mim, Sofia. Não deu. Eu acho que ela tava entrando na reunião errada. Eu acho que ela tava no link 3. Ou no primeiro, ou em outro dia. É. Aí ela falou assim pra mim, ok, entrei. Mas, tia, tipo assim, Ah, outros achavam que era ditadura e outros achavam que era regime militar. algumas pessoas. Como assim? Deixa eu explicar. Peraí. Deixa eu arrumar um jeito aqui de te contar uma história. Era assim, por exemplo, eu era presidente, um homem militar, presidente. E aí, o que eu fazia? Eu falava que a mídia e o rádio não poderiam falar das torturas e da censura no rádio e nem na televisão. Então as pessoas ouviam uma história que eles queriam escutar, que o presidente queria que eles escutassem. Então, durante muito tempo, a população foi enganada. Porque como tinha censura, eles não sabiam a verdade, o que estava acontecendo. No entanto, que muitas pessoas depois ficaram sabendo do que estava acontecendo de verdade, por causa do jornal, que não podia falar o que estava acontecendo, o rádio também não podia. Lembra que aquele cantor lá que a gente viu a música, o Chico Buarque, ele não podia nem ter as músicas dele, tinha que passar pelo filtro do regime militar para ver se ele podia postar, gravar ou não. Eu consegui entrar agora. Lembro. Então eu vi que deu certo agora. Então era isso. Algumas pessoas, sim, gostavam do regime militar, porque tinha hora para sair de casa e tinha hora para voltar de casa. Tudo eram regras. Tinha regras certas. Se você ia para a escola, você passava o dia inteiro na escola até um certo horário. Se você ficasse durante a noite do horário, eles falavam, por exemplo, assim, ó, 8h30 todo mundo tem que ficar dentro de casa. Não quero que quem estiver na rua depois das 8h30 é considerado bandido. Então nós vamos prender. Meu Deus. Entendeu? Então, para eles a segurança era resolvida assim. Aí Tia, ficavam. pelo menos eu acho que era mais seguro, né? Porque Era e não era. Por exemplo, se você quisesse falar alguma coisa, você era presa. Né? Se você fosse contra o governo, você era presa. Então, assim, a segurança, o quesito segurança, assim, de poder andar na rua, ninguém podia andar. Então, claro que não ia ter assalto, né? Que não tinha ninguém na rua. poderia ser. Não poderia ser assim, mas só que um pouco mais diferente, tipo. Um pouco não menos, um pouco com uma menor rigidez, né? Você poderia estava fazendo a ser correção nos dias de hoje. história? Você estava fazendo ou você estava copiando e fazendo? Eles estão Tava copiando copiando. a letra A, B e C e eu pedi para copiar 2 para a gente responder. Agora a gente está discutindo sobre a ditadura. Então, Carla, pode número falar 1? de novo. Hã? A letra A, a letra B é da 1. É da 1. Mas, Carla. tia, se isso acontecesse no dia de hoje, só que menos rígido, talvez não ia morrer tanta pessoa. Nossa, aí fica uma incógnita, por exemplo, o governo que está acontecendo agora, né, o governo do Jair Messias Bolsonaro, ele é muito criticado, certo? Então tem muitas pessoas que o amam demais De paixão. pessoas que não
que não gostam dele de jeito nenhum. Então, se houvesse uma ditadura, ele tem viés militar, né? Você já viu quando alguém critica ele, como que ele fica? Sim. Ele fica bravo, né? Então, assim, talvez não seria um legal, né? A ditadura voltar justamente nesse período que a gente está vivendo. Claro que a segurança do Brasil Seria muito maior. tem que melhorar. Não, tem que melhorar, independente de ser ditadura ou não. Porque agora a gente tem voz ativa, né? A gente reclama. Ó, o governo não tá legal. Então, a segurança tem que mudar. Acho que eu poderia ser uma boa. Meu pai, ele, tipo, ama o Bolsonaro. Nossa, eu odeio. Quando ele pegou o coronavírus, o Bolsonaro, aí todo mundo ficou criticando o Bolsonaro, ele ficou mas tão bravo. Pesou. Nossa, a cara dele, a gente via a cara dele. Oh, meu Deus. Mas não fica Tadinho, assim. seu pai. Tem que falar para ele não ficar assim, não, porque todos os presidentes são criticados. Sempre tem uma parte que não gosta e tem uma parte que gosta, Mas só né? Isso. E a gente tem que respeitar, né? As duas Por partes. exemplo, as duas partes. Tanto a parte... Tem que ter respeito, né? É. São mas opiniões tem uma diferentes. coisa que faz sentido. Nós Pode falar, tia. Carla, pode falar. Tipo assim, uma coisa que não faz sentido é as pessoas falar que ele meio que pediu para receber uma facada. Não, pois é, Não isso que eu tô faz falando. Isso que eu Não faz falo. menor Porque tem pessoas que vão falar, vão criticar, sempre vai ter, né? Mas Vai um pouquinho mais pra baixo, só pra mim ver a 1. Tia, sabe o que eu penso? Eu penso que, tipo, deve ser... É bom ter pessoas que, tipo... que falam seus defeitos porque sabe que elas querem o bem de você, né? Porque quanto mais elas te falam seu defeito, é para você arrumar seu defeito. Porque se algum, vamos supor, um amigo seu que não fala seus defeitos, vamos supor, seu cabelo tá horrível. Aí ele fala assim, nossa, seu cabelo tá lindo. Aí ele vai deixar você sair horrível. Mas se você fosse, tipo, um amigo verdadeiro, teria assim, ó, vai arrumar esse cabelo mesmo. deixa eu filha, não falar vai um dar negócio. certo. Sofia, mas existe uma coisa que se chama ponderar. Eu não sei se Que é vocês isso? já escutaram falar sobre isso. É como se Nunca fosse nem vi. balancear. Qual que é o título? O título é ditadura assim? militar. Como assim? Ponderar é assim. Eu vou dar um exemplo, que aconteceu muito na nossa questão da nossa. Eu não vou falar se eu sou a favor ou se eu contra o governo, que não cabe a mim tomar um partido. Cada um tem a sua escolha. Mas no começo era assim: ai, o Bolsonaro ganhou, eu quero que o Brasil vá lá na lama. Aí você dá uma olhada assim, a gente não tá todo mundo no mesmo barco? Não. Que é o Brasil, entre aspas, vamos colocar tipo um desenho, não é o mesmo barco. A gente desejar o mal para o Brasil, a gente também vai ter Esse mal. coisas ruins, a gente também vai receber. Se eu falo para ele assim, eu quero que o Brasil vá lá embaixo. Não, na verdade, as pessoas tinham que ter falado assim, não, nossa, que bom, então, o Bolsonaro ganhou, vamos torcer para que ele seja um ótimo presidente. E se ele não for um ótimo presidente, daqui 4 anos a gente elege outra pessoa. Simples assim, né? Vai demorar. É igual você falou assim, ó. O amigo tem que falar se o seu cabelo tá feio. Mas assim, Sofia, a gente tem que ponderar, porque às vezes o feio pra você não é o feio pra mim. Entendeu? Tia, mas tipo, Claro que você eu fez. preciso- Eu só dei esse exemplo. É o Porque exemplo. se você fez uma coisa errada, entendeu? Errada. Você Sim. fez uma coisa errada. Sofia fez uma Ou coisa errada, né? Chegava e falava uma assim, atividade. Sofia, olha, aquele dia você fez assim, assim, assim. Você acha que tá certo? Isso. Aí a Sofia vai falar, Isso. acho que sim. Não, então vamos rever. Se fosse com você, você gostaria de que acontecesse? Então, assim, é colocar uma coisa que essa pandemia
tá fazendo com as pessoas, eu não sei se vocês perceberam, é que a gente tem empatia pelas pessoas. Alguém já ouviu falar nessa palavra, empatia? Sim. Eu. Empatia é simples assim, se colocar Muitas vezes. no lugar do outro. Perto do outro. Por exemplo, ontem eu fiz uma doação. Eu não gosto de falar o que eu faço, porque fica assim, a tia Renata faz isso e aquilo. Eu gosto de fazer as coisas, a caridade, sem Se falar as pros pessoas outros. souberem Isso. também. Eu arrumei uma bolsa com materiais de higiene pessoal e para bebê. Por quê? Eu fui na Avenida Goiás, lá perto da casa da minha sogra, e lá tinha uma mulher que estava em situação de rua e ela tá grávida. Aí eu vim para casa e falei assim, se fosse comigo, se eu tivesse em situação de rua, grávida, o que eu gostaria de ganhar? Coisas para o bebê. Sim, eu cheguei nela e perguntei, né? Cheguei nela e perguntei e falei assim, o que você tá precisando? Aí ela me falou, eu fui lá e arrumei. Então, uma coisa que a quarentena tá fazendo com as pessoas é que elas tenham mais empatia. É que é se colocar no local do outro. Se eu falar assim com a Sofia, será que ela vai gostar? É sempre pensar. Então, é uma coisa boa, né? Pelo menos uma coisa da quarentena a gente tá aprendendo. Nossa, mas a gente tá aprendendo a dar valor ao abraço, ao beijo, à companhia. Ao carinho. Ao carinho, né? também. A companhia da família. Eu sempre necessitei disso. Hã? Eu sempre necessitei disso. Pois é, então, esse é o momento, né? Apesar que agora Ficou pior do que já tava pra mim. ficou pior, mas vai passar. Quando tudo isso passar, eu vou te dar um abraço de muitos minutos. Aí você recarrega tudo que você tava faltando, aí vai recarregar a sua bateria de abraços. Tá bom? Isso vale para todo mundo. A gente vai recarregar nossa bateria de abraços e beijinhos, se Deus quiser. Então vamos lá, letra C. O cartaz incentiva a crítica à cultura brasileira ou o nacionalismo? O nacionalismo. Aquele cartaz nunca que critica a cultura brasileira, né? Nunca. Eles queriam colocar, eles queriam mostrar para os brasileiros que o Brasil era o melhor lugar. Pra eles virem morar no Brasil agora. É. Também são os habitantes daqui. Agora nós vamos pro número 2 e eu vou explicar de um jeito bem legal para vocês. Eu tô copiando. Tá em qual? Política. Eu tô na segunda da letra, no segundo parênteses. Coloca no chat para mim quem já copiou o número 2, coloca uma carinha feliz. No chat. Tá só pra você. Então, carinha feliz. Não tem carinha feliz. É só colocar assim, ó, um igual e um parêntese. Ô, tia, eu já terminei. É só que o chat tá travando, sabe? Aham. Ou 2 pontos e um 2 parêntese. Isso. O meu tem emoji. E quem tá terminando, coloca no bate-papo pra mim assim, tia, estou no número 1, letra C, ou estou no número 2. Tia, eu já te mandei muito carinha feliz. Eu vi. Acabei de ver. Matheus, a Bianca, a Marine. Eu já terminei, só que eu não tô conseguindo A mandar. Carla. Então, terminou, Eu Sofia. vou te mandar Oi. um ok, viu? Pode. Mais fácil. Priscila na letra C. Certinho, Priscila. Pode continuar copiando. Terminei. Ótimo, Mariane. Tá chique Renata. hoje, hein? O desenho ficou legal?
Nossa, ficou Olha, ótimo. tia, que quando você. Quero ver E olha, também. tia, que Ai, quando você começou a aula, a hora que você começou a fazer o caderno, eu não. Eu ainda não tinha nem pegado o caderno. Aí eu fui pegar minha lapiseira, fui terminar de matemática e depois que eu fui te acompanhar. Olha isso aí, Mariane. Parabéns. Tá pegando gás. Como é que é o nome? A de história tá pequenininha, tia. Só o texto que vai ficar um pouquinho grande. Não, é um pequeno texto. E eu vou dar um exemplo de um tema. Tá bom? Vou falar assim, que tal vocês falarem sobre... E que página que é o negócio mesmo do regime Mas militar? peraí que eu tenho que pegar o livro pra tudo acontecer quando eu... Ô, Você tia, quer acabei fazer um de ver texto uma sobre o coisa. quê? Ai, achei. Não entendi. Tem que começar desde o regime militar? Ô, tia, uma criança está aqui em casa. Chegou agora para Que me fazer criança? feliz. Ah, quem? Rafael, um amigo meu. E é pra E fazer tem um quantos texto sobre anos? o quê? Eu acho que uns 5. 5. Enquanto uma criança tá aí, um adolescente está aqui em casa, na minha cama. Não, ele tá deitado no sofá. Tia, tem para se tornar. Não é aqui na aula. Ó, já tem gente na 2. Tia, pode ir pintando o desenho enquanto isso? Ah, não, tia, eu vou fazer desenho já. Explica direitinho sobre Quer esse saber de texto. texto? Não Eu dá vou muito explicar não. tudinho. Eu só vou pegar a régua. Não, Assim, ó. tia. Número Ele 2. tem 8 anos. 8. Mas tem cara de 4. Que bom, né? Vai ficar sempre mais novo. Ô tia, uma menina chegou em mim e falou cara de 7 assim... anos. Ah, Uma menina chegou em mim e falou assim, nossa, quantos anos você tem? Aí eu falei assim, adivinha? Ela falou assim, 12. Eu falei assim, não, menina, tem só 10. Ela falou assim, meu Ó. Deus, Você parecer mais desculpa. velho, então. tá parecendo Aí eu mais falei assim, velha, meu então. Deus, Ô, desculpa. tia, minha prima acha que eu tenho um cara de 7 anos. Meu Acho que eu Deus. sou muito infantil, junto com o meu primo. Oh, meu Deus. Então vamos, ela... Eu também, tia. Igualmente, Tia, a gente faz cada bagunça, tia. Meu Oh, Deus. Eu e o Mauro Filho Quem que juntos. tá veio? se Vamos divertindo. colocar o regime militar. Não, Vamos deixa, O tia. importante é se divertir. Elabore um pequeno texto sobre a resistência da sociedade contra o regime militar, utilizando as palavras a seguir. Quais são essas palavras? Eu tenho a palavra população. Vou baixar aqui, peraí. Decisões militares, Aí. ditadura, partidos, clandestinidade, ações armadas. Ok. Deixa eu falar. Muito obrigada. O que eu posso fazer aqui? Como é um pequeno texto, eu posso escolher todas as palavras que estão aqui nesse quadro, ou eu posso escolher também 3 palavras. Eu ia sugerir... No máximo 3. Fala, Nicole. Onde você tá, Nicole? Meu Deus do céu, Nicole. Sério? Tá lá na Mandar no chat aí. é tão fácil assim. Pronto. Elabore um pequeno texto sobre o regime, sobre a resistência. Quais eram as pessoas que eram a resistência ao regime militar? Quando eu falo de resistência, são as pessoas ou as classes que eram contra o regime militar. Que a gente estudou, nós vimos quem? Os operários. O que mais? População? Hã?
Tia, mas não... Hã? O quê? Tia, eu Quem não era? entendi o trem do texto. Eu tô explicando ainda, ó. Eu tô falando aqui que no texto pede pra gente fazer um texto sobre a resistência da sociedade A contra o resistência ao quê? Eu tô falando aqui quais eram as pessoas que eram contra o regime militar ou a resistência. Eram os operários, as mulheres, os artistas, os professores, os estudantes. Mas Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar fazer um texto sobre, por exemplo, o que as mulheres estavam vivendo durante o regime militar, ou o que os professores estavam vivendo, ou os estudantes, usando essas palavras. Por exemplo, eu achei um textinho aqui e eu vou ler para vocês. Eu vou copiar dois aqui. Peraí, copiar tia, dois aqui. mas tem que... E eu vou ler para Eu vocês. peguei eu peguei os estudantes. Aí no texto tem que ter todas essas palavras ou tem que ter só algumas? Não precisa ter todas as palavras. Eu coloquei no chat aí, gente, o número 2, tá? Pode ser 3 palavras, no mínimo. Ou todas. Então, eu vou ler um textinho para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, a mulher. O que a pessoa fez? A pessoa foi lá na época da ditadura e colocou assim, por exemplo, o poder feminino era resistente, ele resistiu à opressão dos líderes durante a ditadura militar. Peraí, deixa eu ver outra palavra aqui. Algumas mulheres tomaram a decisão, por exemplo, a gente já colocou aqui a população. Deixa eu voltar o compartilhamento de tela para vocês verem junto comigo as palavras, que aí fica melhor. Ó, durante a ditadura militar, a população já estava insatisfeita com algumas coisas do regime. Aí podemos colocar assim: as mulheres, durante a ditadura militar, tomaram algumas decisões. Já usei população, já usei decisões, que eram ser resistentes ao regime ditatorial. Elas iam para as ruas e lutavam para o seu direito. Vamos ver outra coisa. Enquanto isso, os militares... O que os militares faziam? Não lembro. Não. Enquanto isso, os militares... Ações que... Armadas. Não, faziam ações para que essas mulheres não fossem para a rua para reivindicar seu direito. Aí você já usei 3 palavras, só nessa parte pequenininha. Sim, uma mini pergunta. Aí você pode falar os professores. A população brasileira estava vivendo o regime militar e alguns professores foram reivindicar os seus direitos ou foram para as ruas lutar contra o regime e de maneira clandestina, que aí tá falando de clandestinidade, eles faziam cartaz. Letícia? O que é clandestinidade? Clandestino, por baixo dos panos, que o governo não pode ficar sabendo. Tia, igual apareceu nos jornais dias para trás, festa clandestina? Isso, que os militares não podem ficar sabendo, o governo não pode ficar sabendo que é errado. Antes dessa reunião acabar, Entendi. antes dessa reunião acabar, qual que é o ID da próxima reunião? Peraí, vou pegar pra você. 791. Da próxima.